Bênção, para mim é um privilégio, uma honra poder sentar nessa mesa aqui com os irmãos, né? Online a gente sempre teve, né? A gente só está remotamente, né? Porque online significa conectados, e conectados a gente sempre esteve. Então, sempre estivemos online, agora a gente está remotamente. E Deus nos deu aí esse privilégio de poder sentar nessa mesa com pessoas tão notáveis e irmãos tão queridos, e eu me sinto extremamente honrado em poder servir os irmãos naquilo que Deus tem colocado no nosso coração nesse tempo aqui. Quero poder tentar ser o máximo objetivo possível. A gente que é viciado em seminários, então a gente tem mania de trabalhar só com 5, 6, 7, 10 horas de ministração. Então, a gente tem que ter muita disciplina quando a gente tem que... Eu sou um desastre com horário, eu sempre falo. Eu cabo com aqueles 40 minutos de pregação de domingo e peço, sempre fico com vergonha no final, mas hoje eu vou tentar, até por conta do tempo que a gente tem aqui online, a gente acaba tendo que ser disciplinado com o horário. Para quem não me conhece, meu nome é Eurípedes, é um nome diferente, né? No Goiás, eu sou goiano. Lá no Goiás esse nome já é comum, né? Eu me chamo Eurípides, sou casado com uma carioca, da Gema, Osana, já o nome dela todo crente conhece, né? Todo crente fala pelo menos uma vez na semana, alguém fala um crente fala o nome da minha esposa. Eu sou pai de 3 filhos, né? Temos 3 filhos do João Pedro, de 18 anos, está entrando agora no seminário teológico, graças a Deus, assim, está muito convicto do chamado pastoral da vida dele. Tenho 2 filhas, a Sara e a Júlia. A Sara tem 5 anos, a Júlia tem 3. Eu sou pastor de uma igreja em Goiânia chamada Sal da Terra. Talvez vocês já ouviram falar do meu pastor, que é o Paulo Borges Júnior. Alguém já viu falar do Paulo Borges? Não é o Paulo Júnior. O Paulo Júnior que é brabo, é um menos brabo. É o Paulo Borges, é um mineiro lá de Uberlândia. Nós somos pastores na Sal da Terra. Eu estou agora, em janeiro, indo implantar uma igreja lá em Curitiba. Eu já sou de Curitiba, morei muitos anos lá com o Corte, faço parte da equipe do pastor Corte. Eu sou um pastor local, mas, ao mesmo tempo, Deus nos deu o privilégio aí de poder viajar o Brasil ministrando sobre família, sobre maturidade, sobre sexualidade, uns temas bem importantes para a nossa geração. Um dos privilégios que Deus nos deu foi de escrever alguns livros. O carro-chefe, que é o meu livro, esse livro aqui, Onde Foi Que Eu Errei, onde eu falo sobre disfunção familiar. Quem trabalha com aconselhamento, quem trabalha, você acha esse livro tanto pelo meu site, PR Eurípides, está aí no meu vídeo aí, PR Eurípides, www.preuripides.com.br, quanto pelo site da editora Jocum. Esse livro aqui é o carro-chefe que a gente ministra aí no Brasil todo, na área de disfunção familiar. Esse livro aqui eu trabalho com toda abordagem a respeito de criação de filhos, de homossexualidade infantil. Eu trabalho uma abordagem muito prática no aconselhamento pastoral, na libertação. Esse livro aqui é o mais recente agora, Os Caminhos da Restauração. Quem fez o prefácio dele foi o pastor Silas. Deus me deu o privilégio de poder caminhar com Silas, e tanto ele quanto eu, a gente tem sido bênção na vida um do outro. Pastor Silas Malafaia. Esse livro aqui é uma coletânea de várias experiências que eu tive na área do aconselhamento, falando sobre cura, luto, perda, depressão, angústia, muitos princípios na área de cura emocional. Esse livro aqui eu lancei recentemente, que é o que eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, ó. Geração de Homens Fracos. Eu falo sobre essa fraqueza moral, fraqueza da nossa geração no que diz respeito à figura masculina. E um outro livro que não está aqui comigo, esgotou nas minhas férias, eu estou de férias, e aí acabou, que é o Lidando com as Carências, que foi o primeiro livro que eu escrevi, que fala sobre o meu relacionamento de perdão com meu pai. Eu vivi uma história muito forte com meu pai,
e onde Deus me trouxe uma cura profunda com a minha figura paterna. Isso aconteceu há mais de 14 anos atrás, né? E foi um tempo assim de muita cura na minha vida, onde Deus produziu muita cura em relação à figura paterna. Eu escrevi esse livro lidando com as carências. Queridos, falar para a liderança é um desafio, porque a gente prega o tempo todo, a gente ministra o tempo todo, a gente cuida de pessoas, e então a gente precisa de... Se a gente tem que ter discernimento para ministrar para a igreja, ministrar para o corpo de Cristo, quanto mais para a liderança da igreja, ministrar para pastores. E eu fui orar e buscar a direção de Deus, o que ele queria trazer para os irmãos, e eu, na verdade, eu vou compartilhar aquilo que tem acontecido nos últimos dias comigo. Já é uma palavra que eu trabalho há muitos anos, até porque faz parte desse conteúdo aqui e faz parte desse outro conteúdo aqui do meu livro, tanto Onde Foi Que Eu Errei, quanto Geração de Homens Fracos, mas também faz parte de uma reflexão que aconteceu semana passada. Eu queria orar antes de tudo. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos. Obrigado porque o Senhor tem acrescentado na nossa vida aquilo que o Senhor mesmo deseja que vivamos. Fala conosco, Deus. Me usa nesse momento aqui com muita graça. Por mais que seja uma palavra tão difícil de falar, por mais que seja uma palavra assim que para nós pastores, essa palavra passa por nós, passa pela nossa casa, passa pela maneira como a gente cuida das nossas esposas, passa pela maneira como a gente cuida dos nossos filhos, como as irmãs cuidam dos seus filhos, dos seus maridos. Então, pela sua graça, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. 1 Timóteo é um texto bem interessante, 1 Timóteo 4,16, eu gosto de ler esse texto e acho interessante porque esse texto não foi, ainda bem que não foi eu que escrevi, não foi você, está na Bíblia, porque se fosse eu e fosse você, talvez a gente fale, não, essa interpretação está um pouco errada. Não, eu acho que o irmão não deveria ter pegado esse viés, mas está na Bíblia. Foi Paulo que escreveu. Então, por que está na Bíblia, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar esse texto e mencionar o que esse texto está falando, com todo o seu peso, a sua importância na nossa vida ministerial. Olha só o que o Paulo fala para o Timóteo, o jovem pastor Timóteo. E o velho Paulo, né? Aqui é o velho Paulo falando, já depois de muitos anos de caminhada ministerial, e agora é o velho Paulo na sua última carta, a sua penúltima carta, as últimas cartas que ele escrevia antes da sua morte. E olha só o que o Paulo fala. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, nesses deveres, pois agindo assim, você não só salvará a sua vida, mas também daqueles que te ouvem. Por que eu falo que esse texto é interessante ter sido dito dessa forma pelo apóstolo Paulo? Porque diferente da maneira como a gente pensa, o Paulo está falando, em outra tradução fala, cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Se fosse eu e fosse você que fosse escrever esse texto, a gente ia falar para cuidar primeiramente da doutrina. A gente ia falar para cuidar primeiramente do ensino bíblico. Mas o Paulo ele fala, primeiramente, cuida de você. A gente que viaja muito pelo Brasil, a gente está acostumado com um ambiente de aeronave. E na aeronave tem algo muito curioso, que a aeromoça, a comissária, fala o seguinte: se acontecer alguma pane, algum problema nessa aeronave, máscaras de gás cairão automaticamente. Coloque primeiramente em quem? Em você, para depois colocar nas pessoas. Ninguém tem condições de salvar alguém, se não primeiramente cuidar de si mesmo. Ninguém tem condições de salvar alguém se primeiramente não salvar a si mesmo, não cuidar de si mesmo. E o Paulo fala justamente isso para o Timóteo. Timóteo, você quer salvar as pessoas que estão te ouvindo?
Você quer salvar as pessoas que estão ouvindo você? Entenda uma coisa: você tem que ter cuidado com você e com o ensino que você prega. E aí a gente nem vai entrar nessa questão do ensino, porque aí seriam dois pontos que a gente precisa preocupar para em relação à nossa vida ministerial, que é aquilo que a gente prega, mas eu queria falar primeiramente de nós. Porque a gente que cuida de outras pessoas, amada, a gente tem uma dificuldade enorme de cuidar da gente. A gente que tem essa sensação de que tá tudo que Deus está se agradando, porque afinal de contas a gente está fazendo o que ninguém quer fazer, que é cuidar de gente. Se você perguntar assim, Eurípides, qual é a melhor maneira de você cuidar de você mesmo? E aí a gente podia falar da nossa vida devocional, a gente poderia falar da nossa vida de oração. Alguém fala, né? Eu acho não, quem fez essa disposição foi C.S. Lewis, né? Um dia C.S. Lewis falou primeiramente Deus, depois a família, depois a igreja, depois o trabalho, aí vai. Eu faria algo diferente. Primeiramente Deus, depois você, depois a família. Primeiro Deus, depois você, eu, depois a nossa família. Tem gente que não dá conta de cuidar da família porque não consegue cuidar de si mesmo. Mas eu queria falar a respeito desse cuidado. Por mais que eu tenha falado desse cuidado de si mesmo, não existe na nossa vida. Não existe. Entenda uma coisa, meus irmãos. Não existe algo que mais diga a respeito de você, de como você está. Não, antes de responder essa pergunta, eu queria colocar uma sequência aqui. Pensa na sua família, pensa no seu trabalho, na sua vida ministerial, na sua escola, se você estudar, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua profissão. Quando eu não cuido de mim mesmo, quando eu não sei cuidar de mim, das minhas emoções, do meu coração, da minha vida, eu cuidando de mim mesmo, qual desses pontos que eu trabalhei aqui, vida espiritual, vida familiar, vida profissional, qual desses pontos que eu coloquei para vocês, que é o retrato, é a evidência clara de que você não está bem? Sua família, seu ministério, sua profissão, os seus estudos. Primeiro ponto, assim, quem está no topo da lista do primeiro lugar que é afetado quando você não cuida de você mesmo? Eu acredito que é a família. Sabe por quê, amado? Não existe um lugar que a gente mais finge do que vida de igreja. Eu costumo falar que nós nunca deveríamos balizar a nossa vida espiritual pela nossa igreja. A gente nunca deveria... Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. A igreja, a nossa vida de igreja, culto, pregação, louvor, vida ministerial, amado, isso nunca deveria ser o raio-x da nossa vida pessoal. Porque tem muita gente que aparentemente está tudo bem na igreja, mas a vida pessoal está um desastre. E se você perguntar para mim qual que é o principal ponto que mostra claramente como é que anda a sua vida, é a sua família. Por que eu estou falando isso, amado? Recentemente, eu sou de uma cidade, Goiânia, e que Goiânia, poucas pessoas sabem disso, mas uma das primeiras ondas de avivamento... Sabem não, nunca se perceberam disso. Uma das primeiras ondas de avivamento no Brasil começou em Goiânia. Não sei se você sabe disso. Uma das primeiras ondas de avivamento começou em Goiânia. Ministério Cononia, César Augusto, Robson Rodovalho, Alda Célia, toda aquela turma que começou a mover de adoração. Nós temos aqui uma ambiência de igrejas tradicionais, pentecostais, e lá na década de 80, final da década de 80, começam o mover do Espírito Santo ali, na comunidade evangélica, lá muitos anos atrás. Esse mover visitou o Brasil. Começou Goiânia. E Goiânia tem umas particularidades que são megas igrejas. Goiânia tem igrejas gigantescas. 20 mil membros, 15 mil membros,
Goiânia é uma cidade de muita igreja grande. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho percebido, no decorrer da história, a quantidade de escândalos que vem através de líderes ali da cidade de Goiânia. Mas é escândalo pesado, coisa assim a nível de Brasil. E dos vários escândalos, recentemente, sem citar nomes, um pastor bem conhecido no Brasil, que tem outros também que são bem conhecidos no Brasil, que acabam se envolvendo com pecados, com abuso, imoralidade, adultério. Um outro pastor lá, eu recebi um áudio dele, onde ele fala, o áudio da esposa, falando que não suporta mais conviver com o pastor tal. Essa esposa é o terceiro casamento dele. Essa mulher, doente, não suporta mais a vida ministerial, não suporta mais as mentiras que ele demonstra ter no Brasil, que ele, segundo ela, e eu conheço bem a história também, para mim não é nada novidade do que ela disse. E depois, por eu ser pastor e ter muito contato com pastores de Goiânia lá, eu recebi o áudio dele. E o áudio dele me tem uma das várias frases que o áudio dele fala. Eu sei que eu disse que essa palavra é difícil, é chata de falar, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. Das várias frases que ele disse, meus irmãos, a frase que ele disse é o seguinte: eu não abro mão do meu ministério. Eu não abro mão da autoridade que Deus colocou na minha vida. Eu não abro mão da unção que eu tenho. Deus me deu uma unção. E não é o meu casamento, não são os divórcios que eu passei na vida que vai parar a unção que Deus tem na minha vida. Queridos irmãos, pastor Esther, pastora Marusca, pastor Tiago Coelho, pastor Juan Maximino e missionária, pastor Marcelo Falcão, pastor, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo mundo aqui é da mesma geração de pastores. Eu tenho 48 anos. Todos nós aqui somos da mesma geração de pastores. Fomos gerados nesse mesmo útero de pastor da minha geração. Nós somos a principal geração de pastores que divorciou a vida familiar do seu ministério. A maioria dos nossos pastores hoje são formatados para acreditar que o que importa na vida dele é a unção que ele tem, não a família que está destruída. Nós fomos formatados para acreditar que não importa se nós estamos no terceiro casamento, se nós temos uma vida destruída, o mais importante é a unção que Deus tem sobre a minha vida. Então, quando você escuta essa geração de pastores não ter nenhuma dificuldade de comer. Eu conheço um pastor que cada mulher que ele teve é um ministério que ele tem. Então, a primeira esposa era o ministério X. A segunda esposa é o outro ministério X. Então, cada casamento que está no quinto, e recentemente eu encontrei e falei assim, querido, eu não estou dizendo que você não é crente, eu não estou dizendo que você não é salvo, não é isso que eu estou questionando, querido. Eu falei assim, irmão, vai abrir um comércio, vai abrir um açougue, vai abrir um supermercado, uma padaria, vai cuidar de um hortifruti. Mas desiste disso, querido. Amado, o mínimo que a gente tem que ser na vida ministerial é padrão dos fiéis. Esse mundo já está destruído. Vou falar uma coisa para você. Se você deseja pregar o evangelho de Jesus Cristo hoje na nossa geração, sua família saudável é a maior mensagem do evangelho que a gente pode pregar. E hoje nós vivemos uma geração de pastores e de líderes, amado, que não entende que a verdadeira autoridade que alguém tem na vida dele é a casa dele. Recentemente, eu sei que é, como eu disse, né, mais uma vez, falar sobre isso é chato, mas nós vivemos numa geração de pastores, amado, que infelizmente a vida familiar é uma aparência, pregam sobre casamento, mas o matrimônio está destruído. A maioria das esposas de pastores não suportam. Isso é
carreirinha, a gente escuta isso o tempo todo. A maioria das esposas de pastores não suportam a vida ministerial por conta da mentira que a família está vivendo. Eu colecionei frases, vou ler para vocês, frases de esposas em aconselhamento que mandaram para mim. É insuportável ver meu marido pregar. Meu maior sonho é ver meu marido morto. Outra frase. Eu quero morrer quando eu tenho que ficar do lado dele, vendo todo mundo dizer que ele é uma benção. Porque mulher, amado, mulher, aí é outra ministração, mas resumidamente, nós homens, quem tem o poder da semente? Quem tem a semente? Homem ou mulher? Quem tem semente? Responde para mim aí. Homem ou mulher? Quem tem a semente? Homem, ok? Não são os homens que têm a semente? Quem tem o útero? Homem ou mulher? Mulher. Então, quem gera é mulher. Quem dá forma é mulher. O homem tem uma semente microscópica que só vê através de microscópio, e esse homem pega essa semente e coloca na mulher. Ela devolve essa semente para o homem depois de 9 meses, pesando 3, 4 quilos. Então, a mulher ela tem a capacidade de Deus de pegar sementes e potencializar a semente. Então, eu vou falar uma coisa para você. Toda semente que a gente joga no coração da nossa esposa potencializa, seja um filho, ou seja mágoa, seja decepção. A nossa mulher é o retrato da nossa própria vida. Essa história de falar que a sua vida não tem coisa mais terrível quando você pega um casamento adoecido, o marido vai lá e adultera. Aí a igreja coloca a mulher como pastora. Pelo amor de Deus, gente, quem falou que essa mulher também não está doente? Pois foi, ela está gerando essa doença toda desse homem. Ela está grávida dessa doença. Ela gerou essa doença, é uma questão de tempo. Então, muitas vezes a gente acha que a mulher só gera filhos no útero. Não, a mulher gera as mágoas, a mulher gera as decepções, assim como também ela gera sonhos, propósitos, objetivos. Então, quando a gente fala a respeito dessa geração, hoje o número de divórcio entre pastores, em 2015, o número de divórcio entre pastores estava 35%. O número de divórcio entre pastores hoje está 65%, queridos. 65% dos pastores estão divorciando. Você sabia que apenas 1% de nós aqui vai chegar a 1%, isso é estatística. Apenas 1% de nós aqui, esses 17 pastores que estão aqui, apenas 1% vai chegar à vida ministerial com 80 anos. Todos os pastores hoje praticamente desistem da vida ministerial. Que não suportam. Por quê? Aí é uma reflexão que a gente precisa pensar mais sobre isso, mas 70% dos pastores das igrejas possuem sérios problemas com suas esposas. 80% dos filhos dos pastores desviam na adolescência. Por que desviam? Porque é aquilo que a gente ensina. O único evangelho que os nossos filhos conseguem ler é a nossa própria vida. A única mensagem que os nossos filhos conseguem ler é a nossa própria vida. O grande Moody, né, que ganhou, a história diz que Moody ganhou discipulou, né, 1 milhão de pessoas. E Moody fala o seguinte: eu acredito que a instituição da família veio antes da igreja, e a minha primeira prioridade é com minha família. Eu não devo negligenciar a minha família. Nenhum sucesso, queridos, nenhum sucesso ministerial, nenhum sucesso profissional justifica uma falência familiar. Pregar o evangelho é uma das maiores honras que alguém tem que ter na vida. Mas nem por isso, não é porque nós temos um evangelho, que é uma mensagem poderosa, que justifique sacrificar a nossa própria família. Isso é uma mentalidade, amado, que nós a cada dia nós estamos perdendo em relação à nossa família.
Eu sempre digo isso, a nossa autoridade espiritual, a sua autoridade de cantar, a sua autoridade de pregar, a sua autoridade de ministrar, a sua capacidade de ensinar, de produzir avivamentos, moveres, milagres, a nossa autoridade espiritual não vem da nossa capacidade de pregar, não vem da nossa capacidade de produzir avivamento, a nossa autoridade espiritual vem da nossa família. Não se engane, família doente, ministério de doente. A credibilidade de uma pessoa não vem da autoridade que ela tem no seu ministério. A credibilidade de uma pessoa não vem na autoridade que ela tem sobre demônios ou principados. A autoridade de uma pessoa vem da família que ele possui. Não é a igreja que valida o nosso ministério, é a nossa família que valida o nosso ministério. O lugar e o rebanho mais importante do pastor é a sua própria casa. E eu estou cada dia mais convencido. Entenda o seguinte, eu estou cada dia mais convencido que é mais fácil ser um pregador no Brasil do que ser o marido que Deus deseja que eu seja dentro de casa. É mais fácil ser um pregador, meu irmão, do que ser a esposa que Deus deseja que você seja dentro de casa. Ah, por que Jesus não casou? Ah, mas fala uma coisa, por que Jesus não casou? Por que Jesus não casou? Se Jesus tivesse casado, ia ser pecado? Claro que não, casar não é pecado. Véio. Se acha que Jesus tivesse, assim, se apaixonado por uma mulher, falou, vou casar. Mas qual o problema tem nisso? Você sabe por que Jesus não casou, meu irmão? Porque se Jesus tivesse casado, ele tinha que dar vida pela mulher dele. E ele veio dar a vida por todos nós. Ele veio dar a vida por toda a humanidade. Pastor, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém tem que dar vida pela igreja. Pastor Tiago, pastor Juan, pastor Eli, pastor Isaac, pastor Marcelo, pastor Rodrigo, pastor Júlio. Vocês têm que dar a vida para a mulher de vocês. Porque Jesus já deu a vida pela igreja. Jesus falou assim, ó, maridos, vocês têm que amar a mulher de vocês como é que eu amo a minha. Mas parece que tem pastor que está querendo amar mais a mulher de Jesus do que a mulher dele, ué. Vai amar sua mulher primeiro, meu irmão. Tem que amar. O meu desafio é amar minha mulher. Jesus já amou a mulher dele. Deu a vida por ela. E tem pastor que faz tudo pela sua igreja, mas está perdendo a sua família. Isso é um desafio pregar isso para a nossa geração, querido. É mais honroso um pastor e um líder falar, olha, meus irmãos, Deus me chamou para esse ministério, Deus me chamou para essa igreja, mas eu vou falar uma coisa para você, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu prego. E a maior coerência do pregador é a família dele. Então, eu estou temporariamente abrindo mão da minha posição de pastor aqui para cuidar da minha família. Depois que a minha família estiver cuidada, eu vou cuidar de vocês. É difícil hoje pôr isso na cabeça de um líder. Que a verdadeira autoridade, amado, vai lá nas recomendações que Paulo faz para Timóteo, na primeira e na segunda carta, e Tito também. Vai lá ver as recomendações. Querido, eu fiz uma lista, são 23 critérios. Hospitaleiro, não dado a negócios desonestos, que governe bem a sua casa, que cuide de seus filhos, que ama a sua esposa. Você sabe quantos critérios Paulo fala de capacitação ministerial? 1, apto a ensinar. Todos os outros critérios fala de como ele cuida da família dele. Então, na cabeça de Paulo, o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, é aquele que cuida da família. São 23 critérios. Apenas um é sobre capacitação ministerial, apto para ensinar. O restante, tudo fala do testemunho que ele tem diante da família dele, diante da sociedade. Qual é o nosso maior desafio com o homem de Deus, amado? Eu prego para esse Brasil, querido. Fala uma coisa para você, é fácil demais. Todo mundo me ama. Meu desafio é lá na minha casa, aqui, ó, aqui. Melhores hotéis, melhores restaurantes. Mas é lá na minha casa que é meu desafio. A minha coerência não é no púlpito. A minha coerência é fácil. A gente faz com o pé nas costas. Vou falar uma coisa com você. Ministério a gente faz do pé nas costas. O nosso desafio é família. A maioria dos líderes não estão desistindo porque o ministério é difícil. Eles estão desistindo porque eles não suportam a família que têm.
Todos os aconselhamentos que eu escuto, o pastor está frustrado, não é por causa de liderança. Quando você vai lá na raiz do problema, tem a ver com líder, tem a ver com família. Qual é o maior desafio de todo homem de Deus? Ser o homem que Deus deseja que você seja dentro da sua casa. Por que a maioria das pessoas que a gente prega ama a gente? Porque eles não conhecem como é que a gente é dentro de casa. E falar sobre isso é falar sobre a nossa intimidade, falar sobre a nossa casa. Jesus falou, o maior inimigo do homem é a sua própria casa. Então, esse é o nosso maior inimigo, nosso maior desafio. Ser coerente com aquilo que a gente prega. Ó, eu tenho muitas promessas de Deus na minha vida, e elas têm se cumprido. Muitas promessas. Deus um dia falou que eu viajaria o Brasil, todo esse Brasil já viajei, pregaria para grande ministério, me levaria para vários países. Mas eu queria falar uma coisa assim de irmão para irmão, gente. Vou usar uma expressão assim do meu filho. Na boa, gente, na boa. Na boa. Eu quero chegar no céu com a minha família, com a minha esposa e com meus filhos. Eu quero chegar lá, não vai compensar. Mano. Quando eu chegar lá no céu, Deus não vai conversar comigo sobre os livros que eu escrevi, sobre as pregações que eu fiz. Deus vai conversar como é que eu cuidei da minha casa, como é que eu cuidei da minha família. Na Bíblia, tem várias experiências que Jesus, quando cura uma pessoa, fala assim, se apresenta para o sacerdote, vai lá e se lava no poço, vai lá e vende tudo que você tem. Mas tem um jovem que Jesus fala assim, volta para tua casa. Então eu acho, tenho certeza que Deus levanta Luiz Hermínio para produzir avivamento, Hernando Dias Lopes para produzir avivamento na palavra, outros para intercessão, outros para mover do Espírito Santo. Eu falo para as pessoas, gente, eu sou ruim para pregar demais, porque eu falo só a mesma coisa, não sei falar outra coisa. Sabe a única coisa que eu falo nesse Brasil de ponta a ponta? Volta para tua casa, meu irmão. Vai cuidar da sua família. Vai cuidar da sua esposa. Seja um homem digno, seja uma mulher digna, seja coerente com aquilo que você prega. Não existe coerência melhor na vida de um líder do que cuidar da própria casa dele. 1 Timóteo 5,8 fala exatamente isso. Se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente da sua casa, negou a fé, é pior do que um descrente, amado. Paulo não fala nem que é igual, Paulo fala que é pior. Se alguém não cuida dos seus, isso significa que líder que não cuida da sua família está desviado. Caiu da fé, o Paulo fala. Está desviado. Caiu da fé. Entenda de uma vez por todas. A nossa vida espiritual não está desassociada da nossa família. Nós não podemos divorciar nossa vida ministerial. Você não tem que ver sua esposa surtada dentro de casa, seu marido surtado dentro de casa, e só porque uma reunião foi ungida, está tudo resolvido. Não está, meu irmão. Nós temos que ser coerentes dentro da nossa própria casa. É muito fácil pregar no Brasil, quer ver pregar dentro da sua casa. É muito fácil pregar no Brasil, é muito fácil escrever livro, é muito fácil conduzir culto. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu falei que nós pastores, nós líderes, desassociamos a nossa vida ministerial com a nossa vida familiar, divorciou. Se a gente quer viver vida ministerial, e em casa é cada um por si. E talvez Deus por todos. O que eu estou querendo dizer, mano? É que se não existir coerência naquilo que a gente prega, se a nossa mensagem não começa a partir da nossa casa, da maneira como a gente cuida da nossa esposa, a gente ama Malaquias, mas parece que a única coisa que tem Malaquias que a gente levanta a bandeira é dos dízimos.
Mas lá junto com Malaquias, lá no Malaquias, está falando exatamente outra coisa. Tem 4 maldições lá. Uma delas que parece que só a gente acredita, só a maldição do dízimo. Mas tem outras maldições lá também. Uma delas é o seguinte: vocês não cuidam da esposa de vocês. Vocês não honram a aliança do casamento de vocês. Vocês chegam na minha presença querendo que eu aceite o louvor de vocês? A maior expressão de amor que alguém pode ter na sua vida é honrar uma palavra que você empeou com a sua mulher no altar. Um verdadeiro homem de Deus não volta atrás com a palavra que ele empenhou com a sua esposa. Uma verdadeira mulher de Deus não volta atrás com a palavra que eles empenharam com o outro. E os dois empenham a palavra junto para revelar Cristo para os seus filhos. Coerência dentro de casa. Coerência dentro de casa. É impossível separar a nossa fé da nossa família, entenda isso. Esses dois não se separam, não separa fé e família. Família anda junto. Tratar mal a sua família, negligenciar suas responsabilidades como esposa, como marido. A Bíblia não tem rodeios. Escute um homem e uma mulher de Deus que amaram, cuidaram, honraram, respeitaram, empenharam uma palavra um com o outro e vão nessa palavra até o fim. Eu entendo que eles alcançaram a maior autoridade no reino espiritual. Se nós realmente desejamos um avivamento nas nossas igrejas, nós temos que repensar a maneira como nós estamos gerando valores de família nos nossos filhos. Se existe um testemunho, como eu disse lá no início da pregação, da ministração, se existe um testemunho genuíno de vida cristã que nós podemos dar para a nossa geração, é cuidar da nossa família. Quando a família começa a ser esquecida, a mensagem do evangelho começa a ser esquecida. E eu creio que a maior fraqueza do evangelho na nossa geração é o padrão, não é o padrão, é a falta de padrão de família que nós temos tido hoje como líderes. Nós temos que ser modelo dos fiéis. Você tem que ser modelo como homem, como esposo. A Bíblia fala, digno de maior honra seja o casamento. Maior honra em que tudo, na igreja, mais que tudo na igreja, quem tem que ter mais honra na igreja é o casamento, é o matrimônio. O que é honrar? É tratar diferente. Uma vez eu fui dar uma aula numa base missionária, e chamar para dar uma aula numa base. Chega lá, eu vi a maneira como o líder tratava a esposa dele. Eu cheguei em casa e falei, não quero aquele lugar lá mais não. Foi porque o cara trata a mulher dele como se fosse uma empregada, nem empregada a gente trata daquele jeito. Vou falar uma coisa para você, a Bíblia fala que a mulher tem que ser digna de honra. O que é honra? É tratar diferente. Não existe ninguém na sua igreja que você tem que tratar melhor do que a sua esposa. Não existe ninguém na sua igreja que você tem que tratar melhor que seu marido. Não tem ninguém na igreja que você tem que tratar melhor que seus filhos. Você trata melhor os seus obreiros, você trata melhor os seus pastores, mas você não trata melhor sua família. Você levanta 4 horas da manhã para atender uma pessoa, mas você não para a hora que for para atender uma esposa, um filho e um marido. A nossa coerência é a nossa casa. Se a visão da família ficar comprometida, a visão de Deus também fica comprometida. Eu queria finalizar lendo só 2 textos bíblicos. Mas antes de ler 2 textos bíblicos, eu vou pegar um livro aqui aberto. Queria que vocês, se der para vocês verem essa imagem aqui. Ó. Eu publiquei essa imagem no meu livro. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Eu publiquei uma imagem no meu livro que eu gostaria que vocês prestassem atenção essa imagem. Só que essa edição aqui não vê a imagem? Eu tenho um primo chamado Samuel. E o Samuel, há uns anos atrás, ele publicou uma foto no Facebook. Na época era até Face, né? Não era nem Instagram. E ele publicou uma foto. Rapaz, não marquei aqui, esse livro não é.
Onde foi parar essa foto, rapaz? E ele publicou uma foto. Pedi minha esposa para achar essa foto aqui. Nem eu tô conhecendo. Ah, achei. Ele publicou essa foto aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Viu a foto? Ele publicou essa foto aí. E essa foto me fez chorar. Me fez chorar. Pela legenda que ele colocou na foto. Sabe qual que é a legenda que ele colocou na foto? Escolhi perder a maratona. Só para a gente chegar junto. Eu chorei a primeira vez que eu vi essa foto, porque meu primo Samuel, ele é quando o pastor Vilmar, que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, teve o Timóteo, ele tinha 50 anos, e agora o Timóteo tem 20 anos. Automaticamente, o pastor Vilmar tem 70 anos. E eles foram participar de uma maratona. E nessa maratona, o Samuel colocou essa foto. O Samuel. Ele colocou essa foto. E a legenda do lado, escolhi perder a maratona para a gente chegar junto. Tem muita gente ganhando a maratona da vida ministerial, mas está deixando a família para trás. Não vai compensar, gente. Tem muita gente ganhando a corrida da vida profissional, mas está deixando a família para trás. Não vai compensar, gente. Eu queria ler um texto da Bíblia, que está lá em Mateus 12, 38. Abre comigo em Mateus 12, 38, para a gente finalizar. Mateus 12, 38. Mateus 12, 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, mostra-nos um sinal para que nós creiamos em ti. Mas ele respondeu e disse: Uma geração má e infiel me pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal a não ser do profeta Jonas. Mateus 12, 38. Amado, um dia chegar para Jesus pedindo um sinal para ele. Ele falou: meu sinal, o sinal do profeta Jonas. O meu sinal, o sinal do profeta Jonas. Eu não sou de muito milagre, não, gente. Eu acho que eu não lembro nunca de ter tido um milagre na minha vida ministerial. Milagre físico, né? Sinais de milagre. Tanto é que esse tempo atrás eu fui orar para uma pessoa na igreja, depois que eu voltei lá, descobri que ela morreu, entendeu? Então, eu não sou muito milagre, não. Mas tem um sinal na minha vida ministerial. Um sinal. E o sinal do profeta Jonas. Você sabe qual que é o sinal do profeta Jonas? É o sinal da minha vida ministerial. E eu vou falar para vocês qual que é o sinal do profeta Jonas na minha vida ministerial. Jonas é um homem que foi chamado para pregar para um povo que não sabia discernir da mão direita da esquerda. Deus me chamou para falar para um povo que não sabe discernir a mão direita da esquerda. Quando é que a gente não sabe discernir a mão direita da esquerda? Quando a gente é criança. Então, uma geração que tem postura de criança, não cresce, não amadurece. E a Bíblia fala que Jonas pregou para aquele povo e aquele povo converteu. Como é que Jonas ficou? Como é que Jonas ficou? Jonas ficou nervoso. Jonas ficou irado. Jonas ficou nervoso. Porque aquele povo converteu, ficou bravo, nervoso com Deus, e ele foi dormir. E a Bíblia fala que Deus fez um pé de abóbora, eu gosto da expressão pé de abóbora. E um pé de abóbora brotou na cabeça de Jonas. E Jonas dormiu. E a Bíblia fala que quando Jonas dormiu, o mesmo Deus que fez um pé de abóbora brotar na cabeça de Jonas, é o mesmo Deus que fez um verme secar o pé de abóbora de Jonas. E quando Jonas acordou, ele acordou chorando, gritando: Deus, eu quero morrer, Deus. Aí Deus falou assim: Jonas, por que você quer morrer, rapaz? O meu pé de abóbora morreu. Esse é o sinal de Jonas, gente. Um homem que chora por abóboras, mas não chora por pessoas.
Quais são suas abóboras? O que tem feito você chorar na presença de Deus? Mais patrimônio? Mais dinheiro? Você tem chorado para ser uma melhor esposa, um melhor marido, um melhor pai? Amado, vou falar uma coisa para você. Jesus não morreu por conta de patrimônio. Jesus não morreu para ungir carro. Jesus não morreu para ungir casa. Não é de carro que a gente vai falar com Jesus. Jesus não morreu por causa de carro, gente. Jesus não morreu por causa de patrimônio. Jesus morreu por causa de gente. Parece que a gente esquece que um dia construíram um templo para Deus. Construíram um templo para Deus. E Deus foi lá e derrubou esse templo. Rapaz, Deus não tem dificuldade nenhuma de derrubar aquilo que a gente constrói, mesmo que seja para Ele. Na verdade, não é para Ele, é para o nosso próprio ego mesmo. Porque Deus não está pouco se importando com os nossos patrimônios. Deus quer saber de gente, da nossa família. E é isso que Deus quis ensinar para Jonas. Jonas, quando eu faço secar suas abóboras, você chora. Quando eu quero converter pessoas, você entra em crise. Quais são suas abóboras? O que tem feito você chorar na presença de Deus? Mais reconhecimento, mais diploma, mais patrimônio? Você está chorando porque as pessoas não reconhecem você? Ou você está chorando para ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor amigo, um melhor pastor para suas ovelhas? Mas está tudo trocado. Se a gente não entender que Deus quer tratar as nossas motivações. Escute, escute. Ló, Ló, Ló foi capaz de oferecer as filhas deles para abusadores para salvar anjo. O povo queria matar os anjos. Anjo vem de Deus. Anjo é coisa espiritual. E o Ló estava querendo salvar a coisa espiritual, colocando em xeque até as próprias filhas, até a própria família. Não compensa, meu irmão. Tem gente que é capaz de salvar ministério, salvar igreja, salvar patrimônio, mas perde família. Qual a palavra que eu tenho para vocês nessa manhã? Qual a palavra que Deus tem, que Deus colocou no meu coração para vocês? Até que ponto a gente está chorando por abóboras? Deus não tem dificuldade nenhuma de secar nossas abóboras. Para fazer a gente enxergar e chorar por aquilo que vale a pena. Deus separou vocês para estar aqui. E eu gostaria que essa mensagem está sendo salva, né? Se você puder reproduzir essa mensagem, reproduz. Essa mensagem tem lá também no meu canal, de outra forma, né? Em outro ambiente. Mas fica aí a reflexão, gostaria que você abaixasse sua cabeça. E quem sabe eu fui profeta na sua vida nessa manhã, no início dessa tarde. Você colocar seu coração diante de Deus agora e falar: Deus, quais são minhas abóboras? Será que vai valer a pena eu deixar minha família para trás? Será que eu não tenho que dar uma reduzida? Será que eu não tenho que investir mais na minha casa, mais no meu casamento? Será que é sobre isso que o senhor quer conversar comigo ou sobre minha família? Pai, eu oro por cada homem de Deus, cada mulher de Deus aqui. O senhor separou para o ministério, separou para a vida ministerial. Quero pedir graça do Senhor, graça do Senhor, graça do Senhor. Que haja graça do Senhor em cada coração, Deus. E cada um no início dessa tarde tenha paz e saber que o Senhor trouxe uma palavra para cada coração. Obrigado por cada coração que se abriu para receber aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. Ministra o nosso coração. Obrigado por cada vida, em nome de Jesus. Amém. Querido, o meu Instagram é o PR Eurípides, esse @ PR Eurípides é o meu Insta, tá? Se você deseja depois conversar, levar o nosso seminário na sua igreja, a gente está aí à disposição. Esse é o último ano que eu vou estar me dedicando mais ao Brasil. A partir do ano que vem, eu vou estar vou estar me dedicando mais à minha igreja local, fazendo poucas agendas no Brasil. Vou dar uma parada depois de muitos anos viajando, mas a gente ainda está aberto ainda às nossas agendas pelo Brasil. Nosso canal no YouTube também é PR Eurípides e o meu Instagram também é PR Eurípides. Deus abençoe, shalom, espero e creio que você foi edificado e recebeu uma palavra, ainda que de exortação, no início dessa tarde. Deus abençoe, pastor Eurípides.